Eu saúdo os nossos irmãos que aqui estão, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. E os nossos irmãos e amigos que nos acompanham dos seus lares, do seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, que a bênção do Senhor possa estar contigo, a paz, a alegria e o amor dele acompanhe a sua vida. Eu estou muito alegre, irmãos, por poder estar aqui esta noite e por ter recebido este convite do nosso pastor. E quando o pastor anunciou esse culto de domingo, ele disse que seria um culto de adoração e louvor ao Senhor. E o meu coração se alegrou muito quando o nosso pastor disse adoração. E Deus me incomodou, irmão Jadilson, em falar a respeito da adoração hoje. E nós vamos ler um texto bem conhecido dos irmãos, livro de Jó, e hoje nós vamos falar dois tipos de adoração, ou de adorador. Existe o adorador e existe o verdadeiro adorador. O livro de Jó, capítulo 1, até o verso de número 5. Eu vou ler para nós não tomarmos muito tempo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem, ele era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, quando nós falamos de adoração, se nós formos pesquisarmos no nosso dicionário, é o ato de adorar. Se nós formos falar de religião da antiga Roma, se nós formos falar da época do povo judeu até hoje em Jerusalém, é o ato de adorar uma divindade. Eles se curvam aos pés de uma divindade. E quando eu vejo esta passagem, quando eu leio essa passagem de Jó, já li por várias vezes, mas dessa vez algo me deixou intrigado e eu comecei a pesquisar e a meditar isso. O verso de número 5 diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó. Vou parar aqui, depois nós continuamos esse versículo. Irmãos, imaginem só, os filhos de Jó faziam festas, faziam banquetes, e ali passavam alguns momentos se divertindo, passavam alguns momentos de contradição ou de alegria. E nós sabemos que em festas ou alguns ambientes que nós vivemos em momentos de alegria, em algum momento alguém às vezes entristece a Deus, às vezes magoa a Deus, às vezes com as suas atitudes ou com o que realiza, faz com que o Espírito Santo se afaste de ti. Mas sabemos também que tem como nos divertirmos, participarmos de banquetes, de festas, de churrascos, de coisas boas, sem entristecermos a Deus. E quando eu leio esse verso de número 5, eu vejo que Jó, meus irmãos, ele não vê nada de ruim no que os seus filhos estavam realizando naquelas festas, naquele banquete, nos dias
em que eles comemoravam. Porque o texto nos diz assim, que quando Jó se levanta de madrugada para oferecer holocaustos, segundo cada um dos seus filhos, diz que Jó diz assim: olha, se tão somente eles pecaram em seu coração. Jó vai além. Jó está dizendo assim, eu não sei se eles erraram. Aparentemente, pastor, parece que não. Mas quem sabe os seus pensamentos, os seus desejos foram pecaminosos. E aos meus olhos humanos, aquilo que eu posso ver está tudo bem. Mas quem sabe, aquele que conhece o coração e o pensamento, não se entristeceu com alguma atitude dos meus filhos. E aí Jó se levantava e oferecia holocaustos pelos seus filhos. Aqui, irmãos, nós entendemos a diferença do adorador e do verdadeiro adorador. O adorador é aquele que adora, o adorador é aquele que se prostra também, o adorador é aquele que serve, é aquele que paga o preço. Mas a diferença do verdadeiro adorador é que ele reconhece o Deus que ele serve. Você vê que o verdadeiro adorador, ele é diferente. O adorador, nesses dias em que nós estamos passando de pandemia, ele passa pela pandemia, mas ele passa assim: oh meu Deus, será que isso não vai acabar? Quando isso vai acabar? Olha a crise, olha os problemas, olha as adversidades, olha o que nós estamos passando, o meu emprego, o meu trabalho, isso é normal, isso é do ser humano. Mas o verdadeiro adorador, ele passa como Jó passou. Jó, quando a sua esposa disse: olha Jó, eu acho que é bom você amaldiçoar esse Deus, e já era, se entrega. Ele diz: ei, como falas, uma louca falas tu, o bem de Deus você aceita, porém o mal você não quer aceitar. Ei irmão, o verdadeiro adorador sabe que vai passar, ele sabe que é passageiro, que a luta vem, mas ela passa, ela tem vitória. Quando nós pregamos que Deus vai transformar a sua vida e vai dar tudo em dobro como deu para Jó, é gostoso, nós glorificamos, nós pulamos, nós batemos palma, nós falamos em línguas. Só que o difícil irmãos, aguentar como Jó aguentou os problemas. Você já percebeu que o verdadeiro adorador, você encosta perto dele e você pergunta para ele em momentos de crise: e aí, está tudo bem? Ele diz: ótimo, graças a Deus, eu estou vivo, estou com saúde. E às vezes ele está desempregado, às vezes está faltando as coisas no lar, mas ele está feliz, porque o verdadeiro adorador, irmão, ele sabe o Deus que ele serve, e vai chegar uma hora que Deus vai mudar o seu cativeiro, vai chegar uma hora que a prosperidade em meio à crise vai vir, vai chegar uma hora em que as portas de emprego vão se abrir. E no entanto que nós notamos que enquanto muitos quebram, muitos fecham, muitos param, muitos enriquecem, muitos continuam a caminhada, muitos continuam para frente, olhando para o alvo, olhando adiante. O que é isso? São pessoas que acreditam e confiam no que eles servem. Irmão, a diferença do adorador e do verdadeiro adorador é igual quando aconteceu com Abraão. Muitas vezes nós olhamos, eu já li esse texto por várias vezes, e nós pensamos às vezes como os psicólogos, psiquiatras, como ser humano. Eu imagino o coração de Abraão rebentado, quebrado ao meio, quando Deus pede para ele trazer e oferecer o seu único filho. Traz Abraão, traz para mim Isaque. Mas aí, enquanto eu lia esse texto, irmão, enquanto eu pensava em adorador, em adoração, eu fiquei imaginando o contrário. Eu fiquei imaginando Deus pedindo a Abraão: Abraão, eu preciso que sacrifique Isaque. Eu imagino Abraão já na hora: ô Senhor, é claro, porque se na minha velhice esse Deus todo-poderoso pôde me dar um filho, ainda que eu mate o meu filho, ele pode dar a vida e me devolver ele. Irmão, é diferente ser um verdadeiro adorador. Quando Davi vai de frente ao gigante, é impossível na lógica humana ele vencer aquele gigante. Mas ele era um verdadeiro adorador, aleluia. Ele não se importou se ele tinha escudo, espada, não. Ele sabia: eu vou contra esse gigante porque ele se levantou contra o meu Deus. E aquele Deus que me deu o urso nas mãos, leão, ele vai me dar esse gigante nas mãos, porque tudo que eu faço é para ele, é por ele, eu adoro a ele, eu sirvo a ele, eu vivo para ele. Ei, meu querido, essa é a diferença do verdadeiro adorador.
Sabe qual é a diferença do adorador? Que o adorador dos dias de hoje, ele busca somente coisas que alegram o seu ego, que satisfazem o seu corpo carnal. Que tem alguns adoradores que têm buscado ter, ao invés de ser. Tem alguns adoradores que querem mais, cada dia mais. E parece que quanto mais remam, mais o barco anda para trás. Parece que quanto mais fazem, mais as coisas dão errado. Irmão, sabe qual é a diferença? Quando o verdadeiro adorador faz, é igual aconteceu com Salomão. Deus chega a Salomão e diz: olha, lá em 2 Crônicas você vai ver essas histórias. Olha, Salomão pede. Irmão, se fosse para o adorador, Jadilson, o adorador ia falar assim: Júnior, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero riqueza, eu quero as melhores casas, os melhores carros, eu quero tudo do bom. Mas o verdadeiro adorador não, irmãos. Senhor, me dá sabedoria para entrar e para sair. Eu quero sabedoria. E sabe qual é a diferença, irmão? Que quando você é o verdadeiro adorador, Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Sabe o que Deus fez com ele? Ora, Salomão, eu imagino Deus olhando e falando assim: olha, sabe o que eu vou fazer contigo? Eu vou fazer de ti o homem mais rico que já existiu na história da humanidade. Irmão, não é na época de Salomão, é nos dias de hoje, não tem. Se você for pesquisar a história da Bíblia, os irmãos que gostam de fazer conta, vai lá, transforma o ouro que Salomão recebia anual. Salomão recebia em média 5 bilhões de reais por ano em ouro. Irmão, ele só pediu sabedoria. Aí os escudos que os soldados dele usavam, custava 600 mil reais cada escudo. Cada cavalo que Salomão tinha custava 300 mil reais. Sabe o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Quando a rainha vai visitar a Salomão, quando ela sai, ela diz: eu nunca vi um homem tão sábio como este, eu nunca vi um homem aconselhador como este. A diferença do adorador e do verdadeiro adorador é que ele não se preocupa com as coisas dessa vida. Ele não está preocupado se ele vai ter o sapato bom ou não para vestir, o terno novo ou velho. Ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe o Deus que ele adora, ele sabe o Deus que cuida dele, e ele somente adora. Olha o jovem rico. O jovem rico foi bem, mas quando chegou no finalzinho, Jesus diz para ele assim: olha, meu querido, já que perguntaste tanto, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem comigo. Irmão, o verdadeiro adorador largaria tudo na hora. Mas o coração daquele jovem entristeceu, sabe por quê? Porque tem alguns adoradores que os seus corações estão presos a coisas que são daqui. Ei, meu querido, você que está na sua casa, no seu lar, você que está ouvindo essa palavra onde quer que você esteja, deixa eu dizer uma coisa: quando Deus diz que Ele é pai, Ele não é padrasto, Ele é pai verdadeiro. Ele cuida, Ele zela, Ele olha, Ele vela, Ele cuida de ti. Jesus disse assim: olha, filhinhos, João escreve: não erreis, mas se errar, aleluia, o seu pai é juiz e o seu irmão é o advogado. Ei, meu irmão, olha só o que João escreve: não erreis, mas se errardes, tem um advogado junto ao Pai que julga a sua causa. Ei, meu querido, não se preocupe. O que tem te afligido, o que tem te atemorizado, fica tranquilo, acalma o teu coração, somente adore. Talvez você vai dizer: Douglas, mas é tão difícil adorar neste momento. Pega a Bíblia, vai na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, os verdadeiros adoradores, o que passaram. Você já imaginou Estevão ajoelhado, recebendo pedradas, pronto a morrer, mas ele olha para os altos céus e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, isso é um verdadeiro adorador, irmão. O verdadeiro adorador é aquele único que consegue provar o que é andar sobre as águas. Jesus olhou e disse: vem, Pedro. Pedro disse: eu vou, ainda que eu afunde. Ele está ali. Se ele é Jesus, ele vai me tirar da água. Se ele é Jesus, ele vai me fazer andar sobre a água.
Ei, irmão, no mundo em que nós vivemos, deixa eu te dizer uma coisa, nós que somos cristãos, não faça uma divisão na sua vida. Ser crente não é na terça, a hora que vem ao culto. Ser crente não é na quinta, a hora que vem ao culto. Não é os sábados, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, não. Não tem como separar o cristão do corpo material, o corpo espiritual, não. O cristão, ele tem que andar todos os dias, corpo, alma e espírito. Ele tem que andar todos os dias cheio do Espírito Santo. Ele tem que andar todos os dias confiantes. E por que eu te digo isso? Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus esteve comigo. Nos momentos de maior adversidade, Ele esteve ao meu lado, Ele me ajudou, Ele prosperou a minha vida, Ele abriu as portas aonde não tinha porta, e é assim na sua vida. Mas para isso, nós precisamos deixar de ser adoradores, porque a Bíblia diz assim, irmão, que Jesus, Ele não procura adorador, Ele procura verdadeiros adoradores. Adorador tem aí, de bandeja, mas verdadeiros adoradores são escolhidos a dedos. Verdadeiros adoradores são aqueles que marcam a história. Verdadeiros adoradores são aqueles que do meio do nada ele levanta. Olha só José, o que se dava para José quando ele estava jogado lá no calabouço, quem imaginava? Mas José era um verdadeiro adorador. Irmão, se nós pegarmos essa Bíblia, ela é um livro de receita que tem tudo, irmão. Precisa de um advogado, aqui fala de advogado. Precisa de um médico, tem um médico. Você precisa do quê? Para sua vida material, tem um Deus que diz, ei, acalma, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E nós adoramos a um Deus verdadeiro. É um Deus diferente, irmão. O verdadeiro adorador, ele não adora imagem, ele não adora escultura, ele não adora o dinheiro, ele não adora o carro, a casa, a roupa, os melhores. Não, um adorador verdadeiro, ele não adora o marido, a esposa, os filhos, não. Um verdadeiro adorador, e aqui eu vou finalizar a minha mensagem, ele adora a Deus como Davi diz. Davi diz assim, olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas para os montes que Davi olhava, ali pessoas subiam para adorar imagens, esculturas, a outros deuses. Mas aí Davi vem e separa o Deus que ele adorava. Ele diz assim, eu olho para os montes e o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não abandona, aquele que está comigo no fogo, aquele que está comigo no meio da água, aquele que está comigo em todos os momentos da minha vida. Meu amigo, Ele está contigo, e se você ainda não tem Ele, eu preciso te dizer isso já acabando, existe um Jesus que te ama. Ele te ama demais, e às vezes essa adversidade, às vezes essa dificuldade, esse problema, essa paz que você não encontra em nada no mundo, o remédio tarja preta não consegue trazer um alívio para a sua alma. A sua alma está abatida, a sua alma está contrida, está chorando, e às vezes você olha e fala, como eu consigo ver um povo glorificando, louvando, adorando, servindo? Deixa eu te dizer, esse Jesus te ama, esse Jesus te ama, e aonde você estiver, convide Ele. Diga assim, se você não tem intimidade ainda, Jesus dos crentes, venha morar na minha vida, venha estar comigo, e você vai ver a mudança que esse Jesus fará na sua vida. E você, meu irmão, que aqui se encontra, deixa eu te dizer algo. Se você é adorador, passe nessa noite de adorador para verdadeiro adorador. Irmão Douglas, mas deixe tudo de lado e venha ser um verdadeiro adorador. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor está falando. E o grande amor de Deus. Aleluia. E a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todo o povo de Deus diga amém. Amém.